Sem sombra de dúvidas, um dos pontos mais altos, mais tensos desse debate foi quando as facções criminosas, a segurança pública, esses assuntos dominaram a troca aí de visões, de posicionamentos entre Ciro e Elmano. Ciro afirmando que os índices ainda são altíssimos, que não existe pulso firme, controle para combater as facções, enquanto Elmano de Freitas retomou o tema do motim, que é muito sensível para a candidatura de Ciro Gomes. Afinal de contas, ele tem como um dos principais aliados e companheiro de chapa, Capitão Wagner, que liderou o primeiro motim entre 2011 e 2012. Se diz também que ele teve participação nesse motim de alguns anos após, momento em que o irmão dele, Cid Gomes, foi alvejado, levou aí 2 tiros, como Elmano de Freitas fez questão de destacar, ou seja, puxa também uma questão familiar para tentar aí de alguma forma desestabilizar, confrontar Ciro Gomes. Pelo que eu acompanhei, não foi suficiente, ele continuou ali com a mesma postura. Queria ouvir então a sua opinião sobre essas estratégias dos 2 candidatos, envolvendo agora de início o tema da segurança pública. Muito bom dia. Pode ser que o microfone dele esteja desativado ou algum problema. Resolvido. Agora vai, Walter. Olá, bom dia, Ítalo, bom dia, nossa audiência. Olha, de fato, bom, se há uma coisa que os candidatos esperavam, tanto do lado de quem ataca como do lado de quem defende, que eles esperavam ser objeto de tema desse debate, era a questão da segurança, em específico das facções, né? Dessa vez, nessa ocasião, o que me pareceu que foi o grande diferencial em relação ao primeiro debate, que aconteceu na fase de pré-campanha ainda, né, organizado pela Band, é que o Ciro foi mais preparado para, digamos assim, a acusação central que o Elmano faz a ele, que é a história de que, na verdade, o Comando Vermelho se instalou no Ceará no governo dele, lá em 93, e aí voltou a fazer isso, a memória de matérias que se publicava à época e tal. O Ciro me parece que soube responder, mas inclusive lembrando que faz mais de 30 anos que ele deixou o governo e tal, que era, enfim, era outro contexto, era outra vida. Agora, essa questão da ligação com o Capitão Wagner, da presença, da liderança que ele tinha nos motins que aconteceram, e como o Ciro reagia a isso, o Ciro reagia ao Capitão Wagner em termos até mais duros do que você suscitamente apresentou, chegou a considerá-lo ligado a milicianos e coisas desse tipo. Inclusive, eles tiveram que abrir aí uma trégua, não, na verdade, um acordo para retirada de ações mútuas que um tinha contra o outro na justiça, né, para poder eles fazerem esse acerto político, mas isso é do jogo, né, Ítalo? Quer dizer, as contradições fazem parte da política. Há contradições da parte do Ciro, que me parece que de fato são mais fortes, a do Capitão Wagner e dos bolsonaristas é uma questão que fica para o eleitor decidir, e até agora, pelas pesquisas, o eleitor absorveu essas contradições e não tem sido problema para o Ciro se posicionar na campanha, né? Da mesma forma que há contradições no lado do Elmano, e ele próprio, num dos pontos do debate de ontem, ele meio que, digamos, denunciou essa contradição, porque quando foi a questão do Bebeto Choró foi colocada, ele lembrou, olha, o Bebeto Choró, 4 anos atrás, estava apoiando o Roberto Cláudio como candidato, ele não estava me apoiando. Então, assim, essas coisas fazem parte da política, e claro que no momento desse como debate, cada um vai com suas armas, e as armas foram postas ontem no debate, que eu resumiria um debate muito tenso, de muita troca de acusações, mas eu entendo que foi um debate de bom nível, assim, no sentido do que é possível, até o limite onde era possível ir, eles foram. É isso, até nos apelidos, né, que Ciro Gomes colocou no confronto com Elmano de Freitas, não foi também algo de baixo nível, né? Eu, inclusive, precisei estudar para saber o que ele estava falando ali, principalmente na história do Pintinho Calçudo.